Então, meu povo, bora lá fazer alguns exercícios sobre os compostos orgânicos, propriedades dos compostos orgânicos, ponto de ebulição e solubilidade. Esse exercício, por exemplo, fala: para limpar um tecido sujo de graxa, recomenda-se usar gasolina, vinagre, etanol ou água. Pensando na solubilidade, lembrem que semelhante dissolve semelhante. Então, polar vai dissolver polar e apolar vai dissolver apolar. A graxa. A graxa é um composto orgânico apolar. Por quê? Porque tem uma cadeia longa. Então, carbono com carbono deixa a estrutura apolar. Quem vai dissolver a graxa que é apolar? Uma outra substância entre essas opções aqui que também seja apolar. Então, vamos pensar na gasolina. Gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, com 8 carbonos, por exemplo. Aqui, carbono com carbono e hidrocarboneto. Vai dar uma estrutura apolar. Então, a gasolina, por ser apolar, é a única entre as opções que vai dissolver a graxa, que também é apolar. O vinagre já é o ácido acético, o etanóico. Então, tem o C-O-OH. Dessa forma, o que vai acontecer? Ele tem essa parte aqui que é polar, ó, formação de polos entre carbono e oxigênio. Então, sendo polar, ele não vai dissolver a graxa que é apolar. O etanol é um álcool, ele tem o grupo OH ligado a carbono. Também vai ser uma parte polar. Tendo essa parte polar, o que vai acontecer? Não vai dissolver a graxa que é apolar. E a água, que é uma substância polar, também não vai dissolver a graxa. Entre as opções, a única seria a letra A. Nesse exercício, diz que foram determinadas as temperaturas de fusão e de ebulição de alguns compostos aromáticos encontrados em laboratório. Os dados obtidos e as estruturas das substâncias estudadas estão apresentadas a seguir. Compostos de 1 ao 4, ponto de fusão, ponto de ebulição. Aqui estão os compostos. A análise das temperaturas de fusão e ebulição permite identificar os compostos 1, 2, 3 e 4 como sendo respectivamente. Então, para eu analisar o ponto de ebulição, eu preciso verificar qual é a força intermolecular que existe nessas moléculas. No ácido benzoico, benzaldeído, fenol e tolueno. Por quê? Porque quando uma substância muda de estado físico, no caso ocorre a fusão e a ebulição, ela precisa quebrar as ligações entre essas moléculas. Então, a gente precisa relembrar a questão do dipolo induzido, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio. A ligação mais fraca que nós temos é a dipolo induzido, que ocorre com as moléculas apolares. Dipolo-dipolo, dipolo permanente, já ocorre com moléculas polares. É mais forte do que dipolo induzido. Ligação de hidrogênio também são moléculas polares, em especial o hidrogênio ligado com flúor, ou hidrogênio ligado com oxigênio, ou hidrogênio ligado com nitrogênio. Então, eu vou analisar nessas estruturas aqui abaixo se eu tenho alguma ligação de hidrogênio. Essa tem a interação intermolecular mais forte, é a que terá mais dificuldade para mudar de estado físico. Então, vai ser a que tem maior ponto de ebulição. Não sendo ligação de hidrogênio, eu vou analisar se é dipolo-dipolo e, por fim, se é dipolo induzido. Então, aqui, eu tenho o grupo carboxila. Essa parte é a parte polar da minha estrutura, já que aqui é a ligação de carbonos, a parte apolar. Nessa parte polar da estrutura, eu tenho oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, aqui eu tenho uma ligação de hidrogênio. Logo, o ácido benzoico eu concluo que é o que tem maior ponto de ebulição. E o maior ponto de ebulição na tabela está para o composto de número 4, que é 249. Depois eu venho para cá, eu também tenho uma ligação de hidrogênio. Se eu tenho uma ligação de hidrogênio, ele também vai ter um ponto de ebulição mais elevado. Aí vocês podem me perguntar, então, como é que eu sei que o fenol não tem um ponto de ebulição maior que o do ácido benzoico? Porque aqui eu tenho C-O, então eu tenho outro polo aqui, e nesse caso eu só tenho OH. Então, a ligação aqui ainda é maior
do que a ligação aqui. Então, olhando na tabela, é o 182. Esse é o meu composto de número 3. Depois, analisando o benzaldeído e o tolueno, o benzaldeído tem a formação de polos aqui, é o C-O, enquanto que o tolueno não tem. O tolueno é hidrocarboneto. Hidrocarboneto, carbono com carbono, né? É uma substância apolar, então é o dipolo induzido. Dipolo induzido é a mais fraca das ligações intermoleculares. Esse é o que vai ter o menor ponto de ebulição. E esse aqui é dipolo, dipolo, dipolo permanente. É uma interação intermolecular mais forte que dipolo induzido e mais fraca que ligação de hidrogênio. Então, esse aqui vai ter um ponto de ebulição menor do que o ácido benzoico e o fenol e maior que o tolueno. Diante disso, o benzaldeído é o composto de número 2 e o tolueno é o composto de número 1. Respectivamente, nessa ordem, nós temos o 1 como tolueno, 2 benzaldeído, 3 fenol e o 4 ácido benzoico. Aqui nós temos, analise os compostos a seguir, assinale a alternativa que os dispõe em ordem decrescente de pontos de ebulição. Como eu já mencionei no exercício anterior, ponto de ebulição está relacionado com as forças intermoleculares, dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio vem com o FON, né? Hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. Essa é a interação intermolecular mais forte que nós temos e ocorre com moléculas polares, assim como dipolo-dipolo. Porém, dipolo-dipolo não tem hidrogênio ligado a um destes elementos aqui. É uma molécula polar também. Diante disso, nós temos a força dipolo induzido, que é a mais fraca de todas, porque ocorre com moléculas apolares. Essa, então, vai ter um menor ponto de ebulição. Essa já vai ter um ponto de ebulição maior que o dipolo induzido e menor que ligação de hidrogênio. E ligação de hidrogênio é a que terá o maior ponto de ebulição. Então, analisando as estruturas de 1 ao 4, eu vou verificar que tipo de ligação que nós temos entre essas moléculas. Porque quando as ligações entre as moléculas se rompem, ela muda de estado físico. Aí, aquela que tem uma ligação maior, mais intensa, é a que vai ter o maior ponto de ebulição. A que tem a ligação entre as moléculas mais fraca, é a que terá o menor ponto de ebulição. No composto de número 1, eu tenho o grupo CHO, que é o C-OH, característica do aldeído, o que deixa a parte da estrutura polar. Como eu não tenho ligação de hidrogênio, porque não tem hidrogênio ligado a um destes 3 elementos, eu concluo que é dipolo-dipolo, no composto 1. No composto de número 2, nós temos o COOH, característica de um ácido carboxílico, C-OOH. Isso deixa a molécula polar. O fato de ser polar, eu analiso se é uma das duas. Eu tenho hidrogênio com oxigênio, então eu concluo que hidrogênio com oxigênio é ligação de hidrogênio, mais intensa do que a primeira já. Então, aqui já vai ter um ponto de ebulição maior do que o número 1. Número 3 tem o grupo OH aqui no finalzinho da estrutura. OH ligado a carbono saturado é álcool. Álcool tem essa parte polar, que também é por ligação de hidrogênio, porque tem o O e o H. Mas é uma ligação de hidrogênio menos intensa do que esse aqui, por uma questão de, até pela questão da polaridade, aqui ó, nós temos C-O, que aqui eu não tenho. Então, esse é maior que esse, embora os dois sejam ligações de hidrogênio. E o último é só carbono e hidrogênio, molécula apolar, dipolo induzido, a mais fraca de todas. Ele está pedindo para mim a ordem decrescente. Então, se ele quer a ordem decrescente, é do maior ponto de ebulição para o menor. Maior ponto de ebulição é o 2, depois é o 3, depois é o 1 e, por último, o 4. Então, nesse outro diz que as vitaminas podem ser classificadas como lipossolúveis e hidrossolúveis.
Essa classificação indica que as primeiras, lipossolúveis, podem ser armazenadas nos tecidos adiposos, enquanto o excesso das vitaminas hidrossolúveis é eliminado pela urina. Com base nisso, observe a estrutura de 4 vitaminas: vitamina A, C, B3 e B5. Em relação às estruturas apresentadas, são hidrossolúveis as vitaminas. Lembrando que lipossolúveis são aquelas vitaminas que se dissolvem na gordura. Hidrossolúveis são aquelas vitaminas que se dissolvem na água. E quando eu falo de dissolver, eu estou me referindo à solubilidade, porque vai dissolver molécula polar com molécula apolar, apolar com apolar. Lembrem, semelhante dissolve semelhante. Então, nesse caso aqui, se eu quero aquelas entre as estruturas apresentadas, as que são hidrossolúveis, eu tenho que pensar naquelas que vão se dissolver na água. E para se dissolver na água, como a água é polar, eu tenho que buscar uma molécula aqui em cima que também seja polar. Então, entre elas, quem vai se dissolver na água? Vitamina A. Embora tenha esse grupo OH, que deixa uma parte da estrutura polar, ela não é solúvel em água. Por quê? Porque tem toda essa parte da estrutura aqui que é apolar. Então, a parte apolar, que é bem maior do que a pequenininha parte polar que nós temos aqui, não vai se dissolver na água. Logo, não é uma vitamina hidrossolúvel. Essa estrutura aqui, que é a vitamina C, nós já temos formação de polos aqui, aqui. Temos aqui também. Olha quantos polos nós vamos ter formados. Certo? Portanto, essa vitamina C, por ser polar, temos aqui vários grupos polares, vai ser uma vitamina hidrossolúvel. Na vitamina B3, a parte de carbono já é menor, ó. E eu tenho grupos polares aqui na amida, né? Porque isso é uma amida. E tenho aqui também na amina. Também é uma vitamina hidrossolúvel. A vitamina B5, temos aqui, ó, grupos polares. Olha só. Aqui, na verdade, nós temos uma amida, né? E aqui nós temos um ácido carboxílico. E aqui nós temos álcool. Então, eu tenho vários grupos polares. Também vai ser uma vitamina hidrossolúvel. Quem são as vitaminas hidrossolúveis? Vitamina C, B5 e B3. Foi pedido a uma turma avançada de segundo ano do ensino médio que trouxessem várias fórmulas orgânicas com diferentes representações. Os alunos Luan e Alana apresentaram uma fórmula tradicional de uma tintura, composto A, e uma fictícia onde o desenho gráfico de um éter imita um dinossauro, carbossauro, composto B. Ah, que bonitinho isso aqui, ó, que legal. Nossa, adorei a criatividade. Muito legal, interessante. Olha os dentes, quantos carbonos, cada ponto vértice desse é um carbono. O olho aqui, ó, o oxigênio. Show! Gostei. Então, o restante da turma fez algumas observações. Nenhum dos compostos apresenta carbono com hibridação sp. Lembrem, carbono sp é aquele carbono que tem duas nuvens eletrônicas, porque em cima do S tem um, em cima do P tem um, quando não aparece. E tendo duas nuvens eletrônicas, nós precisamos de 2 pares de elétrons, no caso, né? E isso vai acontecer no carbono que tem duas duplas ou no carbono que tem uma tripla e uma simples. Uma, duas nuvens, uma, duas nuvens. Vamos analisar nas estruturas acima? Tanto o composto A quanto o composto B não tem carbono com duas duplas. Eu tenho aqui carbono com uma dupla, carbono com uma dupla, carbono com uma dupla. Aqui também, mas duas duplas não. E nem carbono com tripla. Portanto, isso está certo. Os dois compostos apresentam heteroátomo? Apresentam. Eu tenho oxigênio na estrutura A e eu tenho oxigênio na estrutura B. Então, os dois compostos apresentam heteroátomo. Lembrando que ter heteroátomo
não significa ser uma cadeia heterogênea, tá? Ter heteroátomo é ter um elemento diferente de carbono e de hidrogênio nas estruturas orgânicas. Quando esse heteroátomo aparece entre os carbonos, daí caracteriza como sendo uma cadeia heterogênea. A função éter é comum aos compostos A e B? A função éter aparece aqui no composto A. Isso é o OH que caracteriza o álcool. Aqui nós temos o C dupla O que caracteriza o éster. Mas eu tenho a função éter sim. E no B, o éter está aqui, ó. Oxigênio entre dois carbonos. Oxigênio entre esse carbono aqui e entre esse carbono aqui. Então, eu tenho éter nas duas estruturas. A solubilidade do carboxaro em água é menor que o composto A? Sim, o composto A tem mais grupos polares aqui, ó. Então, eu tenho esses grupos que são polares, que faz com que ele tenha uma solubilidade maior do que o B, que só tem esse grupo aqui, que é fracamente polar. Então, o número de erros da turma foi 0, não teve erros. Todas as afirmações estão corretas. A imprensa denunciou a venda nos postos autorizados de gasolina adulterada com solventes de ponto de ebulição mais altos, responsáveis pela formação de resíduos nocivos ao motor dos automóveis. Sabemos que a gasolina é rica em hidrocarbonetos, com 7 a 9 átomos de carbono. Escolha a opção cujo material derivado do petróleo poderia estar sendo usado como adulterante. Então, se é derivado do petróleo, não pode ser a letra E. A letra E diz que é álcool hidratado, etanol. Etanol tem 2 carbonos e o grupo OH. Tendo o grupo OH, não é hidrocarboneto. Hidrocarboneto é apenas carbono. Petróleo é uma fonte de hidrocarbonetos. Letra E, não. De A a D. Gás natural, onde eu tenho metano, que é um MET, apenas um átomo de carbono? Não também. Por quê? Porque no enunciado diz que tem ponto de ebulição mais alto. Então, se todos são hidrocarbonetos, vai ter o ponto de ebulição mais alto aquele que tem a maior massa molar ou massa molecular. Gás de cozinha propano, prop, butano, but, quer dizer 3 carbonos, 4 carbonos, já é um ponto de ebulição maior do que o metano lá na letra A. Éter de petróleo, pentanos, pente, 5 carbonos, já tem um ponto de ebulição maior do que a letra B, que eram 3 e 4 carbonos, e a letra A, que era 1 carbono. Querosene, 1 decanos a tetradecanos, isso quer dizer de 11 a 14 átomos de carbono, é essa aqui. Derivado de petróleo tem que ser hidrocarboneto. Da letra A até a letra D é hidrocarboneto. Com pontos de ebulição mais altos, então quando pertence à mesma função orgânica, no caso tem a mesma força intermolecular, a gente vai observar pela massa molar. Letra D, porque tem mais átomos de carbono. Nesse exercício diz que isômeros constitucionais são moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular, diferindo entre si pela conectividade dos átomos que tomam parte da estrutura. Um estudante, após ler este conceito, escreveu as 4 estruturas gráficas abaixo. Aqui estão as 4 estruturas, que ele chama de A até D. Sobre elas, o estudante fez as seguintes comparações com a fórmula C4H8O. Então, observando as estruturas, eu vou verificar quem tem a fórmula C4H8O, se são todas ou não. Então, aqui nós temos, cada pontinho desse é um carbono, 1, 2, 3, 4 carbonos. Cada carbono deve fazer 4 ligações, então se ele tem 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Aqui também vão faltar 2, aqui também e aqui também. Então, são 2, 4, 6, 8 hidrogênios e um oxigênio. Nesse aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Temos 3, 5, 6,
9, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, o composto B já não pertence a essa fórmula C4H8. 1, 2, 3, 4 carbonos. Como eu já disse antes, cada carbono tem que completar suas ligações com hidrogênio. Uma ligação faltam 3, 2 ligações faltam 2. Aqui tem todas as ligações que são 4. E aqui tem uma ligação, falta 3. 3, 5, 8 e 1 oxigênio. 1, 2, 3, 4 carbonos. 3 hidrogênios, porque tem uma ligação mais 3 hidrogênios. Aqui temos faltando 1, 2, 3, 1 hidrogênio. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4 hidrogênios, certo? Aliás, 4 ligações que falta, 1 hidrogênio. Então, temos 3, 6, 7, 8 e 1 O. Vamos ver o que fala sobre as 4 estruturas. O isômero de maior ponto de ebulição é o B? O B não tem isomeria com os demais, porque tem C4H10O e seria C4H8O. Ele não é isômero. Para ser isômero tem que ter a mesma fórmula molecular. O A e o C são isômeros funcionais? O A e o C têm a mesma fórmula molecular. Funcionais quer dizer isômero de função. E eles são, por quê? Porque um pertence ao éter, oxigênio entre 2 carbonos, e o outro pertence à cetona, que é a carbonila, dupla O, entre 2 carbonos. O D é um aldeído? D é um aldeído, porque eu tenho a carbonila aqui na extremidade, dupla O. Como falta uma ligação, a gente coloca um hidrogênio, e daí C dupla O, H, é a aldoxila função orgânica, grupo funcional do aldeído. O A não possui carbono com hibridação sp2. Hibridação sp2 significa ter uma mais 2, 3 nuvens eletrônicas. Ou seja, o meu carbono tem que ter uma dupla ligação e 2 simples, que daí dá 1, 2, 3 nuvens eletrônicas. Lembrando que a dupla ligação e a tripla conta como uma única nuvem. Então, se eu tenho carbono com uma dupla e 2 simples, eu tenho hibridação sp2. Analisando o composto A, nós não encontramos carbono insaturado com uma dupla. Então, eu não tenho hibridação sp2. E aqui está dizendo, o A não possui carbono com hibridação sp2. Está certo também. Logo, estão corretos os itens 2, 3 e 4. Letra E. Bom, aqui diz que há 3 frascos ABC com sólidos brancos à temperatura ambiente. Por descuido, os frascos não estão identificados, encontrando-se ao lado deles 3 etiquetas. Em uma está escrito naftaleno, em outra ácido benzoico e na terceira glicose. Para tentar identificar os conteúdos dos frascos, algumas propriedades foram determinadas e os resultados encontram-se na tabela a seguir. De A a C, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade em água. Sabendo que o naftaleno é esse composto aqui, é um hidrocarboneto aromático com 2 anéis grudadinhos. O ácido benzoico, que é esse composto aqui, onde eu tenho C dupla O, OH. É um ácido orgânico. E a glicose, esse composto aqui, onde eu tenho C dupla O, H e OH nos próximos carbonos. Lembrando que a glicose tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Os frascos A, B e C contêm respectivamente. Então, nesses 3 compostos, naftaleno, ácido benzoico, glicose, como é que eu vou saber quem é o A, o B e o C? Eu vou analisar a solubilidade em água. Nós já vimos que a solubilidade em água é semelhante, dissolve semelhante. Então, se eu sei que a água é polar, vai se dissolver nela com mais facilidade quem também é polar.
Então, analisando aqui, hidrocarboneto é apolar. As demais funções orgânicas que a gente estuda, elas vão ter a parte apolar, que é formada pelos carbonos, e vão ter a parte polar, que é formada pelo grupo funcional. A parte apolar, quanto maior a cadeia, maior vai ser a parte apolar, menor vai sendo a solubilidade do composto em água. Então, a solubilidade dele vai diminuindo, até que ele se torne praticamente insolúvel em água. Então, quando eu olho aqui, esse é apolar. Aí, olhando a minha tabela, eu tenho um pouco solúvel, praticamente insolúvel e solúvel. Então, quem vai ser praticamente insolúvel em água? Esse composto. Logo, eu concluo que ele é o B. Quando eu olho para essas duas estruturas, aqui eu tenho um grupo polar, enquanto que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos polares. Então, a glicose é mais solúvel em água do que o ácido benzoico. Se ela é mais solúvel em água, eu tenho um pouco solúvel e solúvel. A glicose é solúvel, é o C. Enquanto que o ácido benzoico seria um pouco solúvel, que é o A. Então, respectivamente, o A é ácido benzoico, o B, naftaleno e o C, glicose. Vitaminas são essenciais ao nosso organismo, agindo em diferentes sistemas biológicos. A vitamina A, quando é absorvida no organismo, é transformada em ácido retinóico. Ela auxilia na visão e age como antioxidante. Já a vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, é uma molécula usada na hidroxilação de reações bioquímicas da célula, além de ser um antioxidante poderoso. Suas estruturas estão citadas na figura abaixo. Então, aqui está a figura abaixo, a vitamina A, e aqui está a vitamina C. Já apareceu em um outro exercício essas duas vitaminas. Comparando as estruturas das vitaminas A e C, analise as sentenças. A vitamina A é mais facilmente eliminada do organismo pela urina do que a vitamina C? Então, não. Por quê? Porque a vitamina A tem esse grupo OH, que é polar, e tem toda essa outra parte da estrutura formada por carbonos e hidrogênios, que é apolar. Então, apenas uma pequena parte que se dissolveria na água e que seria eliminada pela urina. Porém, como eu já disse, tem tudo isso aqui que é apolar, então ela não vai conseguir se dissolver na água e daí não vai sair eliminada na urina. Não vai ser, eliminada na urina. O ponto de fusão da vitamina A é menor que o ponto de fusão da vitamina C? Então, a vitamina C, ela já tem vários grupos polares aqui, o que aumenta a sua força intermolecular em relação à vitamina A. Se aumenta a força intermolecular, dificulta a mudança de estado físico. Então, o ponto de fusão da vitamina A, que tem toda essa parte apolar, vai ser menor do que o ponto de fusão da vitamina C. A vitamina C é mais facilmente eliminada no organismo pela urina do que a vitamina A. Como já respondido lá no item 1, sim. Por quê? Porque tem mais grupos polares. Então, vai ter maior solubilidade em água do que a vitamina A. Tendo maior solubilidade em água, é mais facilmente eliminada na urina. As duas moléculas possuem a mesma solubilidade, uma vez que apresentam grupos OH em suas estruturas, por isso são eliminadas pela urina com a mesma velocidade? Não. Esta aqui tem mais grupos hidroxilas, então ela vai ter maior solubilidade do que a outra, que é a vitamina A. O ponto de fusão da vitamina C é menor que o da vitamina A. Já explicado aqui no item anterior para vocês, no 2, o ponto de fusão da vitamina C é maior que o ponto de fusão da vitamina A. Ponto de fusão é quando muda de estado físico, passar do sólido para o líquido. Mudar de estado físico tem relação com a força intermolecular. E a força, quanto mais intensa, maior é o ponto de fusão ou de ebulição. Por quê? Porque vai ser mais difícil para mudar de fase. Esse é mais difícil.
Estão corretos os itens 2 e 3. Responder a questão com base na análise das estruturas da vitamina A e da vitamina C, apresentadas a seguir. Então, conforme já visto no exercício anterior, nós temos uma noção do que vem aí para a vitamina A e vitamina C. Sobre a solubilidade das vitaminas em água e no tecido adiposo, que é apolar, é correto afirmar que. Então, as vitaminas em água e no tecido adiposo. Lembrando que aqui eu tenho um grupo OH e toda essa parte da estrutura aqui. Esse grupo de carbono e hidrogênio é apolar, enquanto essa pequena partezinha aqui é que daria a minha característica polar na estrutura. Aqui eu já tenho toda essa parte que é polar. Logo, o que é polar se dissolve na água. O que é apolar tem maior solubilidade no tecido adiposo que é apolar. Apolar dissolve apolar e polar dissolve polar. A vitamina A é solúvel no tecido adiposo? Sim. Devido à presença de grupos carboxílicos? Não. Devido à grande estrutura de carbono que nós temos aqui. A vitamina A é insolúvel no tecido adiposo? Não. Ela é praticamente solúvel aqui, ó. Tem toda essa parte apolar e uma pequena parte polar. A vitamina A é solúvel em água? Não também, porque ela tem toda essa parte apolar, então ela é praticamente insolúvel em água. A vitamina C é solúvel em água? Ok, porque tem vários grupos polares e a água também é polar. Devido à presença de grupos hidroxilas, ok também, temos os grupos hidroxilas, que permitem a formação de pontos de hidrogênio com a molécula de água. Isso mesmo. A vitamina C é solúvel tanto na água como no tecido adiposo? Não, solúvel na água por ser polar. No tecido adiposo, não, porque o tecido adiposo é apolar. Então, a resposta certa é a letra D. Esta tabela apresenta as temperaturas de ebulição em graus Celsius de 3 compostos de carbono CX4. Lembro que o X representa o grupo 17, o grupo dos halogênios, também chamado de 7A. Considerando-se a variação das temperaturas de ebulição e as propriedades periódicas dos átomos presentes nas moléculas, é correto afirmar que a intensidade das interações intermoleculares presentes nesses compostos cresce quando aumenta. Então, observem o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é maior para o CBr4, que tem 190 graus Celsius, enquanto que do CCl4 é 76,5 e do CF4 é menos 129. Então, aquele que tem o maior ponto de ebulição é o que tem a maior interação intermolecular. Como eu já falei nos exercícios anteriores, as interações intermoleculares, que são dipolo-dipolo, dipolo induzido e ligações de hidrogênio, estão relacionadas com a mudança de estado físico, nesse caso a ebulição. Quanto maior é a intensidade a interação entre as moléculas, maior vai ser o ponto de ebulição, porque mais difícil vai ser para quebrar essa ligação entre as moléculas. Então, a gente percebe isso por causa da polaridade da ligação entre o C e o X? Não, porque a polaridade da ligação está entre carbono e flúor. Então, entre carbono e flúor, a gente tem uma polaridade maior, porque o flúor é mais eletronegativo, do que entre o cloro e o carbono, e do que entre o bromo e o carbono. Então, não seria pela polaridade da ligação, e sim das moléculas. A gente tem que olhar a ligação das moléculas, e não da ligação entre os átomos que formam as moléculas. Está relacionado com o número de elétrons de valência do átomo X? Não, porque todos os átomos X aqui são do grupo 17, 7A,
E todos eles têm 7 elétrons na última camada, que seria os elétrons de valência. Valência quer dizer a camada de valência, a última camada com elétrons. Está relacionada com a eletronegatividade do átomo X ligado ao átomo de carbono? Não, porque o mais eletronegativo ligado ao átomo de carbono aqui nesses 3 compostos é o flúor. Então, está relacionado com a distância média entre os elétrons de valência do átomo X e o núcleo deste. Exatamente. O flúor, por exemplo, tem 9 elétrons. Então, fazendo a distribuição, ele vai ter 2 camadas eletrônicas com elétrons. O cloro tem 17. Fazendo a sua distribuição eletrônica, ele vai ter 7 elétrons na última camada com 3 camadas eletrônicas. Então, olha a distância do núcleo dele que eu estou representando aqui até a sua última camada. Já aumentou em relação ao flúor. E o ponto de ebulição dele também já aumentou em relação ao flúor. O bromo tem 4 camadas eletrônicas. Quando eu faço a distribuição, ele tem 35 elétrons. 2, 8, 18, 7. Então, a distância dos elétrons de valência dele em relação ao núcleo já é maior que a do cloro, que é maior que a do flúor. Então, o ponto de ebulição dele, observa-se que é maior que a do cloro, que é maior que lá quando eu faço a ligação do carbono com o flúor. Por isso que a resposta é a letra D. Diversos compostos aromáticos obtidos do petróleo têm grande importância industrial, como, por exemplo, xilenos, mistura de isômeros do dimetilbenzeno, benzeno e tolueno. A figura abaixo mostra as estruturas químicas e algumas constantes físicas dessas substâncias. Ponto de ebulição, ponto de fusão. Aqui aparecem os valores. Nós temos os compostos aqui. Podemos perceber que aonde tem essa ligaçãozinha aqui, quer dizer um carbono na ponta, que é o CH3. Aqui eu tenho 2, então são 2 CH3. Aqui eu não tenho. Aqui eu tenho 2 também, então são 2 CH3. E aqui também temos 2, são 2 CH3. A princípio, uma mistura dos compostos acima descritos pode ser separada, seguindo o esquema abaixo. Em relação ao esquema e à figura acima apresentados, os algarismos 2, 3, 5, 6 e 7 correspondem nessa ordem às seguintes substâncias. Então, olha que exercício interessante. Aqui ele relacionou os compostos orgânicos, no caso as propriedades físicas, que é ponto de ebulição e ponto de fusão, com processos de separação de misturas. E é bem assim que o vestibular faz, né? Mistura de conteúdos num único exercício. Então, aqui ele diz que eu tenho uma destilação fracionada. Na destilação fracionada, a gente separa pela diferença do ponto de ebulição. E quando os pontos de ebulição são próximos, a gente tem que fazer uma destilação fracionada. Lembrando que a gente separa por uma destilação fracionada as misturas homogêneas, uma única fase. Como todos aqui são hidrocarbonetos, todos são apolares, então juntos eles vão formar uma mistura homogênea, porque um é solúvel no outro. Pela diferença do ponto de ebulição, vai saindo as frações dessa mistura. Quem tem o menor ponto de ebulição é o que vai sair primeiro. Logo aqui eu tenho quem vai sair lá em cima, o que tem menor ponto de ebulição, e o menor ponto de ebulição é esse aqui, 80,6. Qual é o nome dele? Um único anel aromático é o benzeno. Aqui está. Ficando o restante na mistura. Quem é o próximo a sair? O próximo a sair é o que tem o próximo ponto de ebulição menor. Nesse caso aqui, é o 110,6. Qual o nome dele? É o metilbenzeno, também chamado de tolueno. O restante, que são estes dois aqui, dimetilbenzeno, 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 que são os xilenos, vão ficar na mistura, tá aqui. Destilação fracionada que agora eu vou fazer com esses xilenos. Destilação fracionada de novo, vai sair os que têm menores pontos de ebulição, ficando no frasco de maior ponto de ebulição. Então, analisando, aqui eu tenho 137, 139, é muito próximo de 137 a 138, o 139,3, e o 144, que é um pouquinho mais diferente, né? Também é próximo, mas ainda não tem tão pequena diferença como esses dois aqui.
Aqui eu tenho na posição para, olha aqui, ó, forma um Pzinho, né? Então, é a posição para. Aqui nós temos na posição meta, ó, formando o Mzinho aqui de lado. E aqui nós temos a posição orto, formando o Ozinho aqui quando eu junto os dois. Quem vai sair primeiro, né? Que vai sair aqui nesse 4. Os dois que tem próximo ponto de ebulição, que vai ser o para chileno e o meta chileno. Aqui estão os dois, ficando o orto chileno. Então, o composto 5, eu já sei que é o orto chileno. Fusão fracionada. Fusão agora não é mais pelo ponto de ebulição, é pelo ponto de fusão. Analisando o ponto de fusão dos dois, que é do para e do meta, quem tem o menor ponto de fusão? O menor ponto de fusão é o meta. Então, aqui está o meta na ordem decrescente de ponto de fusão. Meta chileno, que tem menor ponto. E o maior ponto de fusão é o para chileno. Então, assim conseguimos dizer quem são os compostos 1, 2 e 3, 4, 5, 6 e 7. No composto 2 é o tolueno. No composto 3 é o benzeno. 5 é o orto chileno. 6 é o meta chileno. E o 7 é o para chileno. Resposta E. Esse é o nosso último exercício, que fala sobre a gasolina comercializada nos postos de serviço contém um teor padrão de álcool 22%, permitido por lei. O teste utilizado para verificar esse teor é feito da seguinte maneira. Há uma proveta de 100 cm3, tá aqui a minha provetinha, só não reparem o desenho porque eu sou péssima. Adicionam-se 50 cm3 de água com 50 cm3 de gasolina. Então, foi colocado dentro da proveta 50 cm3 de cada. Centímetro cúbico é o mesmo que ml. E agita-se. Formam-se duas fases distintas, quer dizer, separadas, uma mistura heterogênea. Uma fase superior de gasolina e uma fase inferior de água mais álcool. A gasolina, por ser menos densa, então vai ficar em cima, e a água com álcool, por ser mais densa, fica embaixo. Por que ocorre esse tipo de separação? Se o álcool está lá na gasolina, por que depois ele vem com a água? Bom, a gasolina é apolar, enquanto que a água é polar. Gasolina, por ser hidrocarboneto, é apolar. A água é polar. Quando eu coloco essa mistura de gasolina com álcool, eu vou ter que o álcool, pelo fato de ter o grupo OH, é uma substância polar. Então, o álcool se dissolve na água. Semelhante dissolve semelhante. Então, o álcool se dissolve na água. Enquanto que o hidrocarboneto não. Por isso que vai ficar duas fases. A gasolina e o álcool junto com a água. Como na mistura foram 50 cm3, que é o meu 100%, e 22% da mistura é álcool, quanto de álcool eu vou ter na minha mistura de gasolina? 11 cm3, porque 22 vezes 50, 1.100. O 100 que multiplica com 100 passa dividindo. 1.100 dividido por 100, 11 cm3 de álcool. O exercício pergunta qual é o volume de cada fase. O que eu sei é que a água vai se juntar com o álcool, lembrando que foram colocados 50 cm3 de água, com mais 11 cm3 de álcool vai dar 61. E a gasolina, que foi colocado 50 cm3, 11 cm3 dela era álcool. Nós vamos tirar dos 50 cm3 11, vai ficar 39. Então, embaixo fica 61 e em cima vai ficar 39. Esse é um exercício que cobra de vocês a questão da polaridade.
Então, quando falar de misturas, pensem sempre na questão de ser polar e apolar. Quem vai se dissolver com quem, tá? É isso então, meu povo. Terminando essa lista de exercícios, tá? Sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos, ponto de ebulição e ponto de fusão, e também a solubilidade deles, certo? Esse é só o primeiro de muitos que nós vamos colocando aqui no canal. Beijo, até o próximo!